certo conhecimento de Deus, um pouco de conhecimento de Deus, mas pouca produtividade, pouca reação. Eu estava meditando durante a semana e vendo como que eu posso pegar esse texto, o que isso provoca no meu coração e precisa provocar no coração dos meus irmãos. É a questão da intensidade, da necessidade de nós construirmos uma casa, um reino, de nós construirmos aquilo que Deus mandou a gente edificar. Uma casa santa, um reino santo, uma vida santa, e não somente a minha, mas a santificar e construir a vida das pessoas ao nosso redor. Nós precisamos nos importar mais, chorar. Quando Neemias ouviu essa notícia do seu irmão, até aqui eu destaquei o primeiro ponto, é comunicação. Eu podia pôr vários pontos aqui diferentes, mas veio isso no meu coração, comunicação. Diante de quando você recebe uma palavra do Senhor na igreja, você tem alguma reação? Te provoca a fazer alguma coisa que vai perdurar, que vai durar, e vai realmente fazer você ser transformado, ser avivado para fazer algo grandioso na sua vida, mais do que viver uma vida tranquila na terra? Porque me parece que quando você converte, se eu não estou enganado, falando com os irmãos, quando nós conhecemos a Jesus, nós entramos numa vida de certa forma perigosa, porque o mundo inteiro vai contra as nossas vidas. Se nós não estamos tendo nenhum tipo de luta, nenhum tipo de adversidade pelo fato de estar fazendo a obra de Deus, então nós vemos que estamos muito longe, bastante longe de fazer a vontade do Senhor. Você pode observar que ele aqui ele lamentou, ele chorou, e ele tomou a atitude de orar e jejuar perante o Deus dos céus, perante o Senhor que governa todas as coisas, a fim de saber o que ele precisava fazer. Geralmente todo mundo que recebe uma palavra do Senhor e que provoca nele a necessidade de tomar uma atitude, o que ele vai fazer? Orar. Ele vai consultar a Deus. Então por que orar? Eu podia falar um monte de coisas aqui. Primeiro, porque a gente está ligado em Deus. Somos um com o Senhor. O Senhor é a videira e a gente é os ramos dessa videira, dessa árvore. Nós estamos ligados em Deus. Então, se os nossos planos, os nossos desejos, as nossas vontades não estão alinhadas com as vontades de Deus, com os planos de Deus, então a gente está pecando contra o Senhor. Então, em todo momento em que a gente vive, em todo momento que a cada semana que passa, você tem que analisar se você está vivendo como Jesus queria que você vivesse. Se você está preocupado de verdade com a situação do povo. Como eu falei hoje de manhã na igreja, aqui o relato do irmão de Neemias traz a situação do mundo hoje em dia. Qual é a situação real do mundo e de cristãos também que não estão tendo essa dedicação a Deus, essa piedade, essa dedicação de verdade ao Senhor. Versículo 3, no final do versículo está falando: grande miséria, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Então, meus irmãos, o mundo hoje em dia, e na verdade desde sempre, que está afastado do Senhor, o mundo vive em miséria, o mundo vive em angústia, o mundo vive em desesperos, em guerras, desde que o mundo existe. Se levantaram vários deuses, que na verdade são demônios por trás daquilo tudo, com pensamentos contrários ao Senhor, tentando fazer o quê? Piorar a situação do povo, desviar o povo da presença do Senhor. Porque Adão e Eva estavam na presença do Senhor no jardim, foram expulsos. Abel tinha sido morto, quem sobrou? Caim, e a descendência de Caim estava amaldiçoada. E depois
Adão teve um filho chamado Enos, e ele começou a invocar o nome de Deus. Então, meus irmãos, a gente vê que poucos eram os filhos de Deus, poucos eram aqueles que se dedicavam a invocar o nome do Senhor. Em toda a história antes do dilúvio, você vê que tinham poucas pessoas que se manteram fiéis à palavra de Deus. Tinha Enoque que andava com Deus, que é o que nós devemos fazer. Tinha algumas pessoas naquela época que serviam ao Senhor, mas elas iam morrer uma hora, mas a maioria das pessoas estavam afastadas de Deus e viviam suas vidas como aquele homem. Eu esqueci o nome dele, que agora me fugiu, mas ele falava assim: se Caim for amaldiçoado 7 vezes, eu serei 70 vezes 7, eu serei 70 vezes. Quer dizer, o povo gostou de pecar, viciou no pecado. E eu digo que essa situação de grande miséria que o mundo tem é um tipo de... A doença do pecado, ela traz um tipo de déficit de atenção na pessoa, não é? Ela não consegue prestar atenção na realidade, ela não consegue prestar atenção naquilo que realmente tem valor, no que realmente é justiça. Ela não consegue entender, ela não consegue separar o certo do errado. Ela não consegue entender que o caminho da justiça é melhor que o caminho da impiedade. Até hoje, às vezes, ontem, meus primos estavam em casa assistindo aquele seriado na televisão da Polícia Federal lá, no aeroporto, que fica pegando as pessoas que levam drogas. E você vê a pessoa leva aquilo na inocência dela, achando que vai se dar bem. Só que você fala: nossa, aquela pessoa é burra demais, como é que ela faz isso? Por causa de dinheiro, pouco dinheiro. Mas toda a humanidade, na verdade, ela faz isso. Ela está em grande miséria, ela não consegue compreender o caminho certo que ela deve seguir. E por causa disso, outra característica, outra questão que o pecado traz nas pessoas é esquecimento. Além de ela não conseguir prestar atenção naquilo que é certo, ela esquece de tudo que ela aprende de bom, de tudo aquilo que ela aprendeu do Senhor que era bom. Ela pega e se esquece. Você tem experiências grandiosas com Deus e você depois, com o passar do tempo, se esquece. Eu vou te dizer, vocês aqui, meus irmãos, devem saber por que Jerusalém estava nessa situação de miséria e desprezo, com os muros derrubados e queimados. Porque eles se afastaram de Deus, não ouviram os profetas e passaram um grande aperto dos seus inimigos. Tiveram que comer até a carne dos seus filhos, até as fezes deles mesmos estavam comendo, porque estavam cercados, os seus campos não tinham como cultivar, estavam presos dentro da cidade, seus soldados já não tinham força, o inimigo só precisava esperar eles morrerem e pegar aquelas pessoas que eles consideravam mais importantes para fazer de escravo. Um desses escravos era Daniel, que depois eles pegou os melhores da terra para eles. Mas você observa que a situação em que o mundo está é essa aqui: miséria, desprezo, sem segurança, porque os seus muros estão derrubados, você não tem segurança, e as portas queimadas. Eu entendi isso no meu coração como uma questão de falta de justiça na terra, porque você já reparou no tamanho da violência no mundo, e parece que isso nunca vai acabar, não é? E quando a gente observa as pessoas normais falando sobre um mundo melhor, sobre que o mundo vai ficar melhor, eles nunca colocam Deus e a sua palavra na frente. Eles nunca vão colocar a justiça na frente. Eles vão colocar qualquer outro tipo de coisa para satisfazer suas vidas. Aqui então, meus irmãos, a primeira coisa é comunicação. E o que você vai reagir diante dessa comunicação que você tem? Você sabe que o seu familiar está morrendo, você sabe que o mundo inteiro está perecendo. O que você vai fazer? Vai continuar na sua vida normal, ajudando o rei, como Neemias estava? Você vai continuar a sua vida tranquila para sempre? Porque o justo vive de forma tranquila.
Só que quando o justo começa a pedir a justiça por onde ele vai, a falar a verdade por onde ele vai, as pessoas que odeiam a Deus se levantam contra ele. E aí começa todo tipo de perseguição. Por que Jesus era tão perseguido? Se ele só fazia o bem. Já pensou? O que a igreja faz? O que Jesus estava fazendo? Curando pessoas. E já não foi só os fariseus que estavam preocupados de perder os seus cargos, de perder a sua vida, porque Jesus estava acabando com todo o sistema antigo de Israel, na questão do costume errado que eles estavam tendo. Jesus, se ele quisesse, ele podia tomar o Império Romano naquela época, se ele quisesse. Imagina um rei, ele se torna rei de Israel naquele momento ali, governa com justiça, todo mundo com saúde, ninguém consegue derrotar o Senhor Jesus, porque se alguém se levanta contra ele, ele simplesmente fala: vocês querem me prender? Eles caem no chão. Nenhum exército inimigo os prenderia. Só que Jesus não. O propósito dele não era esse. As perseguições iam vir, mas o propósito de Jesus era morrer por nós e nos livrar da morte, que é realmente o principal problema que nós estamos enfrentando. Não é coronavírus, não é qualquer outro tipo de problema. O problema que estamos enfrentando de verdade é o pecado que gera a morte. Então foi comunicado a Neemias que o povo está morrendo. Foi comunicado à igreja aqui que as pessoas estão morrendo porque não estão em Deus. O que vamos fazer? E a igreja faz o que? Ela ora e jejua. E o Senhor vai começar a trabalhar. No verso 5, ele vai falar: Deus dos céus, Deus grande e temível, guarda esta aliança e misericórdia com aqueles que amam e guardam seus mandamentos. Aqui ele demonstrou o conhecimento dele de Deus. Ele sabe que Deus é grande, sabe que Deus é temível, sabe que Deus guarda a sua aliança e sabe que Deus é misericordioso. Então o que eu vou fazer? Vou orar e pedir para Deus misericórdia. Vou falar para Deus da aliança que Ele fez de que ia abençoar a sua terra, os seus filhos, se andassem de acordo com a sua palavra. E de fato, se todos nós aqui estamos andando na palavra do Senhor, vamos nos dar bem. E estando bem, vamos agora pedir para o Senhor, que lembra da aliança. Versículo 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos. E aqui, meus irmãos, resumindo, para não precisar ficar lendo tudo, o que o mundo carece? As pessoas normais dizem que o Brasil precisa de educação. As pessoas que temem a Deus dizem que nós precisamos de quê? De conhecimento. Conhecimento de Deus, saber viver. O povo sofre por não conhecer, por não examinar as Escrituras e não entender a palavra de Deus. Se todo mundo considerasse a palavra de Deus como algo valioso, como uma joia, como um bem precioso, todo mundo ficaria louco para ter. Mas Deus é esperto demais, porque Ele escondeu um tesouro que as pessoas só vão ver quem observa isso no coração, no invisível, e não pela vista deles. As pessoas se perdem, Jesus considera as pessoas cegas, porque elas vão por aquilo que elas veem. É louco isso, né? Jesus considera cega aquelas pessoas que vão pelo que elas veem, porque elas só olham para o resultado do dinheiro, para as coisas físicas, para as coisas que eles conseguem ver de bênçãos materiais e resultados nessa vida, mas não conseguem prestar atenção no que vale a pena você viver de verdade, no que realmente tem importância. Salomão foi o homem mais rico que já existiu, experimentou de tudo e teve tudo. Davi também tinha tudo, e eles também estavam
em momentos de angústia. Quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, provavelmente ele estava angustiado, porque ele estava reclamando. Tudo é vaidade. Já construí templos, já criei pessoas aqui na minha casa, vários servos e servas, já tive tudo o que eu desejei, tudo que meus olhos desejassem, já experimentei da sabedoria, experimentei até da loucura, bebi, comi, fiz tudo que tinha para fazer, e sei que isso nunca tem fim, e eu vou morrer. Então, o que realmente eu preciso fazer nessa vida? Que é o tema da mensagem de hoje. O que eu realmente preciso fazer? Se isso nunca tem fim, e tem tantas pessoas inocentes morrendo, e pessoas que são ímpias se dando bem, esse mundo é injusto, parece que é injusto, mas na verdade, se você olhar para o mundo espiritual, não é. Na verdade, Deus faz justiça 24 horas, só que as pessoas não percebem, porque uma pessoa que está sem Deus, ela já está vivendo o inferno, e a pessoa que tem Deus já está vivendo o céu. Então, meus irmãos, nada fica sem justiça nessa vida. Quando você pensa que Deus está demorando para fazer algo, na verdade Ele já fez. Na verdade Ele já está fazendo e vai fazer, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Então, meus irmãos, nós nos humilhamos diante de Deus, porque quando lemos o livro de Jó, Deus fala: da onde vem o conhecimento que está no seu coração? Da onde vem a autoridade das pessoas? Quem é que pode dizer, eu sei a justiça? Quem é que pode dizer, eu sei viver? Quem é que pode falar assim, eu vou afirmar agora que eu vou viver para sempre? Ninguém pode fazer isso, a não ser Deus, a não ser aqueles que estão ligados em Deus, porque ninguém teve coragem de falar isso até Jesus chegar e falar. Nenhuma religião no mundo, eles falavam de reencarnação, falavam de ir para não sei que lugar, mas nenhum deles, todos eles falavam de bênçãos, mas nenhum deles falavam de como viver. E quando você observa a vida das pessoas, você olha para você ver tanto que é coisa demoníaca. Povos que nunca se encontraram, povos que nunca viveram juntos. Estava lá os africanos aqui embaixo, os nórdicos lá em cima, o povo ali de Israel na época deles, os árabes tudo ali, os índios para lá. Todas essas nações sacrificavam seus filhos, viviam em prostituições, faziam idolatrias, tinham injustiças, mentiras, gente matando o outro. O único lugar na terra que tinha um Deus diferente, que pregava justiça, insistia na verdade, era o Deus de Israel. O único. E vai me falar, da onde que o povo lá dos nórdicos, lá da Europa, lá da parte dos brancos, lá no final, os brancos lá no final, da onde que eles tiraram isso? De sacrificar seus filhos, de Deus para a colheita, Deus para não sei o que, Deus para não sei o que lá, vários deuses. E quando Paulo lá em Atenas, nos lugares que ele ia, quando ele começava a pregar a palavra de Deus, todo mundo achava estranho, porque Paulo servia ao Deus invisível, o único Deus. E aí depois vem os católicos que corromperam, né? A igreja católica no princípio, no caso, vem de Jesus, dos apóstolos, mas corromperam e começaram a inventar um santo para cada coisa também, imitando essas nações pagãs, que tinham um Deus para cada coisa, sendo que o Deus verdadeiro, Ele é a fonte, Ele é tudo, Ele não precisa de se dividir. Então, meus irmãos, Neemias conhecia, conhecimento, ele conhecia a Deus, ele sabia o que precisava fazer, ele tinha entendimento que ele precisava orar, e ele lembra da palavra de Deus. E isso que tudo foi Deus colocando no coração dele. Versículo 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Agora me fala, que Deus na terra faz uma profecia tão certeira como essa? Porque todas as pessoas servem seus deuses, servem ao dinheiro, mas o único Deus difícil de seguir é o Deus de Israel, porque o povo de Israel abandonou seu Deus para querer servir outros deuses. Mas, como eu falei, que o principal problema do pecado é esquecimento. Então Deus prometeu
falou, prometeu, né, fez uma promessa: se vocês pecarem, vocês vão ser espalhados, escravizados. Dito, feito, aconteceu. E você nós que somos crentes, na hora que a gente resolver querer viver sem se dedicar ao Senhor, sem orar, sem jejuar, sem buscar conhecimento de Deus, a sua vida vai virar um inferno. Por quê? Não é porque Deus provoca isso, não. É porque isso é a ausência do Senhor. Você vai ver que os seus pensamentos definham, a sua esperança se acaba, tudo se vai. E as pessoas começam a se embriagar para esquecer do sofrimento, começam a atrair suas esposas procurando um prazer, e eles nunca vão encontrar, porque se esqueceram de um prazer de verdade, eles abandonaram. Então, o conhecimento é o mais importante aqui nesse momento. Versículo 9: se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam para extremidades do céu, Jesus vai trazer, Deus vai trazer de volta. E o mais interessante aqui que eu trago para a nossa vida é isso aqui, ó, no final: os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Sabia que você vai viver em Jerusalém? Todos nós que cremos em Jesus vamos viver em Jerusalém. A nova Jerusalém que desce do céu, não a velha, não a que se corrompeu, mas a nova Jerusalém que desce dos céus, a renovada, aquela que é eterna, aquela que existe desde sempre. É nessa terra que nós vamos ser levados para viver. E lá a injustiça e o pecado não entram, o erro não tem espaço, a loucura não tem vez, as tentações lá não vão ter, o choro, as doenças não vão ter. E como é que eu tenho certeza disso? Como é que eu tenho certeza disso? A gente tem certeza disso quando a gente se lembra que quando nós andamos na presença do Senhor, tudo acontece de forma, como é que eu posso dizer, meus irmãos, perfeita. Coisa que o mundo não quer saber é de perfeição. Perfeita. Sabemos que Deus é aquele que, mesmo que você venha a começar a secar, mesmo que você comece a derreter, mesmo que você comece a se definhar, você percebe que Deus sempre te salva. E essa certeza, porque que no céu, em Apocalipse fala daquelas árvores que vão de um lado e do outro do rio, e que dão frutos, 12 frutos, como se fosse um de cada mês, e aqueles frutos são para a nossa vida, e aquelas folhas para curar as nações. Quer dizer, você vai ter sempre Jesus ali para te salvar. Se você está em dúvida, Ele vai esclarecer, porque Jesus é nosso amigo, Deus é nosso Pai. Ele vai estar sempre ali para nos ajudar, sempre ali para nos curar, sempre ali para nos ensinar, e o tempo todo aprendendo com Deus, que é eterno, que a gente nunca vai ter o tempo todo para descobrir totalmente. Então, meus irmãos, como eu tenho certeza de que eu vou viver para sempre? É porque eu conheço Deus e sei que tudo se renova nele. E já não é reencarnação, já não é voltar para essa mesma vida de desgraça, mas é viver nessa vida que eu estou agora, que é maravilhosa, que é na presença de Deus eternamente. E eu sei, tenho certeza que é, porque aí Jesus fala com certeza, e nós devemos falar também. E nós vemos que é com certeza que habitaremos para sempre com o Senhor. Ajuntarei e estarei para o lugar escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. E a conclusão, meus irmãos, eu concluo com o temor de Deus. Versículo 10 e 11. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo
e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Quem se lembra daquelas coisas que Deus fez e que nenhum Deus jamais fez? Que história temos de qualquer Deus que existe fazer o que Deus fez? E de ter um povo que testemunha até hoje. Passaram pelo dilúvio, passaram por 400 anos de escravidão, foram libertados do Egito com grandes pragas que Deus lançou sobre eles, foram sustentados no deserto durante 40 anos pela provisão de Deus, venceram diversos países daquela época, diversos reinos, através de Josué, sendo que eles não tinham nenhum rei, mas o rei deles era o Senhor. Manteram seus reis. Teve o rei mais rico dessa terra, teve o Senhor Jesus que veio, que dividiu a história, que marcou a história, que você vê cidades no mundo inteiro com um nome, como São Paulo, outros nomes referentes ao povo de Deus, que destruiu toda a idolatria que tinha na Europa, dos seus deuses, que eles não adoram isso mais. Tudo isso foi destruído. E que Deus pôde fazer isso? E qual é a igreja que se levantou, o país mais rico do mundo nessa geração, que era os Estados Unidos, o país que mais tinha conceitos cristãos, de povo que temia a Deus? Qual é a nação de Israel, no qual foi atacada por 3 países, e ela sendo pobre, com um canhão derrotava 10 canhões? Isso é impossível nas histórias das guerras, não existe uma coisa dessa. Eu estou citando aqui algumas coisas, lembrando os irmãos de quanto nosso Deus é poderoso. E você já viu alguma história semelhante assim? Só nos livros de ficção, mas na realidade só Deus. Quem curou um drogado, quem revitalizou o casamento, quem fez uma vida renovada, quem fez uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum, era um pescador, se transformar na maior influência da época dele, dirigindo uma igreja com milhares de pessoas, tendo conhecimento e autoridade no falar, que era Pedro. E temos as igrejas hoje que testemunham o amor de Deus, que são o sal da terra, a luz do mundo. Não existe ninguém comparado ao nosso Deus, que faz essas coisas grandiosas. Amém? Então, meus irmãos, aqueles que se agradam de temer a Deus, esses vão buscar ao Senhor, como eu estou dizendo. O que realmente a gente precisa fazer nessa vida? Buscar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. Amém? O que a gente realmente precisa fazer nessa vida? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o que está aqui, é o que Jesus não falou que não precisa fazer. Ele disse que é para continuar guardando os mandamentos dele. E nós estamos aqui fazendo isso, testemunhando. Nós vamos atrás das pessoas que estão morrendo e nós vamos ajudá-las a se reerguer e a ter segurança novamente. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor Jesus Cristo, nós não somos nada, não somos ninguém. Todo esse conhecimento vem do alto, vem do Senhor. Eu de nada, nunca na minha vida sairia tanto conhecimento assim, tantas maravilhas que a gente vê da Tua Palavra, tanta alegria, tanto prazer, tanto entendimento, tanto, meu Pai, saber para a gente poder viver. Ó Pai, eu sou grato ao Senhor, nós como igreja somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Não nos deixa desprezar a Tua Palavra, não nos deixa desprezar o culto do Senhor, não nos deixa, Pai, desprezar o louvor ao Senhor, não nos deixa desprezar, meu Pai, a vida de comunhão com o Senhor. Longe de nós, como Samuel, o profeta Samuel disse, longe de nós de pecarmos pelo fato de deixar de orar. Sem a oração, meu Pai, sem falar com o Senhor, a nossa alma apodrece. Meu Pai, nós precisamos mais e mais de Ti. Ajuda todas as igrejas verdadeiras do Senhor, né, nessa cidade, nesse país, a proclamar o Evangelho de verdade, com sal, com justiça, com amor, aquele Evangelho que purifica,
edifica, que instiga, que o meu Pai, de certa forma, atemoriza as pessoas no sentido de mostrar para elas a realidade. Meu Pai provoca os corações, impacta os corações, como Davi disse, coloca temor nos corações das pessoas, para que elas possam conhecer o Teu nome, para que elas possam prestar atenção, sair desse déficit de atenção que elas têm e prestar atenção no que o Senhor diz, e pararem com essa amnésia de esquecerem de tudo que o Senhor tem feito de bom e da Sua palavra santa. Meu Pai, nós amamos a Tua presença, nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.